E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu quero gravar sobre como eu faço meu devocional, a minha manhã devocional. E eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Vou mostrar um pouquinho de como que eu faço a minha leitura, de como que eu preparo o ambiente também para poder fazer o devocional. Enfim, vamos lá que o vídeo vai ser muito legal. Antes de começar o devocional, eu gosto de colocar uma canção, uma adoração ou algo para me ouvir enquanto eu vou fazendo, enfim. Primeiro passo, adoração. Aqui as coisas que eu gosto de usar para fazer o devocional, né? Minhas canetas, Bíblia e um caderno também pra gente poder escrever aquilo que o Senhor for falando durante o devocional. Geralmente, quando eu vou fazer meu devocional, eu gosto de usar, sempre deixar o Espírito Santo guiar, né, sobre aquilo que eu vou ler hoje, né, enfim, algum livro específico, mas como eu tô fazendo a leitura do livro de João, né, do Evangelho de João, eu vou usar ele mesmo para poder fazer o devocional hoje. Também gosto de tomar um pouquinho de café, né? Na verdade, isso é mais hoje, porque eu tô fazendo aqui na cozinha, mas geralmente eu faço no meu quarto. E, enfim, se você não toma café, ou se você não bebe nada durante o devocional, não tem problema. É mais uma coisa minha mesmo. Então, gente, quando eu começo uma devocional, eu gosto de fazer uma oração bem rápida antes, pedindo para que o Senhor direcione naquilo que Ele tem a dizer, naquilo que a palavra dele tem a trazer para mim naquele momento. Eu vou riscando os versos que vão falando mais ao meu coração e quando eu começo a escrever, eu não gosto de me prender muito a uma liturgia, sabe? Eu geralmente escrevo mais o verso que saltou mais aos meus olhos, aquilo que saltou ao meu coração, que eu sinto que é o Senhor falando comigo. E eu começo a discorrer o texto assim, sabe? Eu deixo que flua mesmo e o Espírito Santo vai direcionando em questão das palavras, naquilo que precisa ser escrito. Eu gosto muito de colocar coisas que vão fazer sentido pra mim, sabe? Num período que talvez eu esteja vivendo, ou então algo que vai servir mais pra frente, sabe? Os meus devocionais geralmente são muito proféticos, porque eu escrevo eles e algumas semanas, enfim, ou meses depois eu vou ler eles de novo e sempre é algo que eu tô vivenciando, sabe? Ou algo que eu já vivenciei, enfim. Então isso é muito interessante, né? É uma coisa muito do Espírito Santo. Enfim, eu gosto muito de deixar fluir apenas para que o Senhor guie na forma como ele preferir e como ficar melhor também, né? E sempre que eu termino o devocional também eu faço uma oração pedindo para que o Senhor me direcione quanto aquilo que eu escrevi, para que cada dia mais e mais, sabe, eu absorva daquilo e passe a viver a palavra dele só e não a escrevê-la ou a ter ela anotada. Outra dica que eu dou para vocês também é faça um devocional da maneira como você se sente mais confortável com o Senhor, sabe? Existem várias técnicas, vários modelos de devocional, então vai existir algum que provavelmente vai te deixar mais confortável, sabe? Porque isso é um momento muito íntimo seu e do Senhor. Então, esse vídeo é mais para te mostrar como eu faço meu devocional, mas isso não significa que você precisa fazer da minha forma ou da forma que outra pessoa já te mostrou, já te disse. Faça da forma que você se sente mais confortável com o Senhor, porque o devocional é esse momento de intimidade com o Senhor, sabe? É esse momento que você separa do seu dia para sentar e conversar com o Senhor e ouvir aquele que ele tem a te dizer. Então, entenda isso, que é um momento seu e do Senhor. E então faça disso o seu momento particular com ele da forma que você prefere e como você se sente mais confortável na presença dele. Gente, acabei de terminar o devocional e hoje eu falei sobre. O tema que eu dei foi A Lei Mata, né? E o texto de hoje, né? João 8, Jesus fala muito sobre aquele confronto, sabe? Que nós vemos muito nos evangelhos contra os fariseus e os mestres da época, porque eles usavam da lei de Moisés para atacar as pessoas e apontar os pecados e as falhas que estavam nelas, mas isso também era usado por eles mesmos como uma veste, um manto para cobrir e ocultar os erros que também habitavam neles e que os pecados que eles também cometiam, sabe? E que por conta disso, Jesus os confrontava. Jesus dizia que eles estavam errados em fazer isso porque todos eram pecadores, todos eram falhos e ele dizia ser o próprio Filho de Deus, mas por conta da lei, por conta da religiosidade, os fariseus e os mestres da época não enxergavam isso porque eles acreditavam ter a verdade, eles acreditavam conhecer a verdade e eles acreditavam que saberiam quando o Messias viesse e que Jesus não era o Messias porque ele não preenchia os preceitos que eles, como homens, tinham construído do Filho de Deus, do Cristo que viria. E por conta disso eles não aceitaram a Jesus Cristo, eles queriam prendê-lo, eles desejavam apedrejá-lo e chegaram a crucificá-lo, né? Jesus foi crucificado por isso. E é exatamente isso que nós temos que nos ater nos dias de hoje, sobre sermos religiosos demais por algumas vezes, como os fariseus de fato, sabe?
carregarmos essa religiosidade no coração, acreditando que nós temos a verdade, que nós sabemos o que é certo e que por conta dessa religiosidade nós acabamos ferindo outras pessoas, nós acabamos atacando ao próximo e em vez de expressar a graça e o amor que Jesus e que Deus derrama sobre nós todos os dias, nós acabamos partilhando de um ódio, de uma fúria, de uma raiva, de algo que não provém do Senhor, mas que provém de nós como homens, que provém de nós como pessoas falhas e pecadoras. E em vez de aproximar as pessoas de Cristo, nós as afastamos. E que nós possamos nos ater a isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. O vídeo de hoje foi mais pra mostrar como eu faço o meu devocional. E eu gosto muito de fazer dessa forma, mas não é sempre que eu faço assim, também tem outras formas de fazer. Eu gosto muito também de sentar, sabe, e ficar às vezes em silêncio, assim, sabe, contemplando a paisagem, enfim, a vista. Tem os meus passarinhos aqui em casa também, os meus bichos, eu gosto de ouvir eles cantar, porque essas coisas também expressam muito quem o Senhor é, sabe? E contemplar, sabe, contemplar ele também traz muitas revelações do Senhor, e eu tenho muitas revelações através disso também. Mas basicamente foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Pratique devocional, tenha uma vida devocional, gaste seus dias aos pés de Jesus e saiba que isso é o que vai te alimentar, seja no dia bom ou no dia mal, nos dias de amargura, nos dias de tristeza, porque nós não fazemos um devocional, nós não sentamos e gastamos alguns minutos, algumas horas do nosso dia com o Senhor porque Ele precisa de nós, mas é porque nós precisamos dele. E porque são esses momentos de devocional, esses momentos de entrega que nos aproximam ainda mais dele e que vão ser o nosso sustento quando a aflição e os dias de angústia vierem. E é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta. E comenta também como você costuma fazer o seu devocional, de que forma você faz e como você gosta de ter o seu momento de devocional com o Senhor. E é isso, gente. Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.